Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a todos que estão aqui na Missão Unidos em Deus. Obrigado mesmo. Desde já eu peço a você que possa compartilhar essa reflexão, possa também curtir, tá bom? É muito importante você curtir, compartilhar, deixar o seu comentário, para que assim possa se tornar relevante este conteúdo nosso aqui na rede social. O intuito dessa formação é trazer alguns elementos pertinentes à espiritualidade católica, sobretudo ligado à espiritualidade carmelitana, a qual eu tenho mais experiência. Também nós temos o intuito de trazer algumas reflexões acerca do que está acontecendo, seja no Brasil, no mundo, de elementos sociais, geopolíticos, também no contexto ambiental, elementos esses que são importantes, que nos toca diretamente a nossa vida cristã, direto ou indiretamente, para que nós possamos nos preparar por acontecimentos vindouros. Então, toda essa gama de informação, nós queremos trazer aqui num caráter formativo, para que nós possamos assim estar cada vez mais cientes das coisas que estão ocorrendo ao nosso redor, certo? Espero que seja muito útil. Se não for, peço perdão a Deus, que não traga nenhum malefício na vida de ninguém. E nessa primeira formação nós queremos trazer aqui uma rápida reflexão acerca da definição de oração segundo Santa Teresa de Jesus, a fundadora do Carmelo Descalço, juntamente com São João da Cruz. Estes dois baluartes da espiritualidade católica do século XVI, que deixaram para toda a humanidade, sobretudo para a nossa igreja, uma grandíssima espiritualidade, que é a espiritualidade carmelitana, que surgiu, foi um presente de Deus para toda a igreja, para toda a humanidade, que isso, a partir dessa espiritualidade carmelitana, tantos e tantos nossos irmãos se conseguiram santificar e trouxeram enormes benefícios para toda a igreja. E é justamente com Santa Teresa de Jesus que nós queremos trazer essa primeira definição de oração, para que assim nós possamos ter conhecimento e colocar também em prática aquilo que ela tanto experimentou nessa relação íntima com o nosso Deus. Que isso possa também nos inspirar. Eu gostaria então, já nesse primeiro momento, de trazer a todos o que Santa Teresa compreende como oração, e sobretudo aqui, oração mental. A sua definição se encontra no seu livro da vida, no capítulo 8, lá no versículo 6, tá? Que ela vai definir a oração da seguinte maneira. Ela diz, abre aspas, para mim, a oração mental não é senão tratar de amizade, estando muitas vezes tratando a sós com quem sabemos que nos ama. Vou repetir novamente para você degustar dessa definição dela. Ela diz, para mim, a oração mental não é senão tratar de amizade, estando muitas vezes tratando a sós com quem sabemos que nos ama. Muito bonito mesmo a sua definição de oração. Vamos agora adentrar um pouco melhor na reflexão, na meditação acerca dessa definição de Santa Teresa. Para ela, a oração não é falar muito e nem pensar muito, mas amar muito e se entregar muito a este Deus que está ali conosco querendo se dar. Por isso que ela define a oração como um trato de amizade, isto é, um diálogo amoroso, de pessoa a pessoa, com aquele que já nos ama. Então, a premissa principal é exatamente essa. Nós, pessoa, estamos diante de Deus, a pessoa também, dialogando em uma relação amigal, em uma relação de amizade, em uma relação de amor, porque nós já sabemos que Ele nos ama, Ele que nos ama por primeiro. Sabendo-se disso,
e Ele nos convida, sabendo que Ele nos convida para essa relação, nós nos colocamos diante dele, nessa certeza que Ele quer que nós estejamos ali, que Ele é o primeiro a querer que nós estejamos ali com Ele, nessa relação, neste diálogo amoroso, um voltado para o outro. Deus está voltado para nós e nós, por sua vez, estamos voltados para Ele, nos relacionando com Ele. Deus quer, isso é muito importante saber disso, Deus quer relacionar conosco. Deus quer que nós estejamos com Ele. É um querer de Deus. Este é um querer de Deus. E nós devemos corresponder a este querer nessa relação. E outro elemento da definição de Santa Teresa justamente é isso, essa relação, este encontro entre Deus e o homem. Então, a oração é este encontro humano com Deus e Deus com o humano. É Ele que quer isto. Um outro elemento é que a oração é este ato de conhecimento. Por isso que a oração é um grandíssimo autoconhecimento. O homem se conhece na oração e o homem também passa a conhecer a Deus. Sem a oração, não vamos conseguir avançar na vida espiritual. Ela é imprescindível para o crescimento da vida espiritual. Tem que ter oração. Não devemos seguir outro caminho para encontrar com Deus a não ser o caminho da oração. E é por isso que Santa Teresa diz: o nosso bem virá justamente daqui, deste caminho. E sem Ele, nós teremos todo o mal. E é nisto que ela insiste: nunca abandone a oração, nunca, jamais, por hipótese alguma, por distração, secura, tristeza, seja qual for a situação da sua vida, não abandone a oração. E ela até diz: aquele que decidir de tomar o caminho da oração, não volta atrás, porque chegará à fonte da água viva, que é o nosso Deus. Estes são várias e várias dicas que Santa Teresa vai dando para nos mostrar como é importante a vida de oração. Por sua vez, por ter essa característica de relação de amizade, Santa Teresa então coloca que a oração está ao alcance de todos. Todos podem ter vida de oração. Todos. Por quê? Mesmo que nós não tenhamos a capacidade de ter pensamentos elaboradíssimos, reflexões teológicas, reflexões belíssimas, mesmo que todos não tenham essa capacidade, mas Santa Teresa disse: todos nós temos a capacidade de amar. Todos nós recebemos esse dom de Deus de amar, de estar voltado para Ele. Por isso que todos nós temos a capacidade de ter vida de oração, porque a oração é um ato livre para amar o outro, que é o nosso Deus, que nós sabemos que Ele nos ama. Por isso, todos têm a capacidade de ter vida de oração. E é interessante que lá no livro da Fundação, capítulo 5, versículo 2, ela vai novamente dizer essa afirmação a qual eu acabei de dizer. Nem todos, estou citando aqui agora ela, nem todos são hábeis para pensar, porém, todos são para amar. Eu acredito que até agora todos já perceberam que Santa Teresa coloca a oração, a sua definição da oração, como essa amizade, essa relação, essa comunicação de Deus para com o homem e o homem para com Deus. O homem responde aquilo que Deus o chama para estar ali com ele. Então o homem responde a esse chamado de Deus. Deus se comunica e o homem, por sua vez, responde. Ambos, por sua vez, estão nesse trato de comunicação, nesse tratar de amizade. É uma relação de amizade. Os dois, Deus e o homem, fazem-se amigos. Essa relação de amizade é tão bonita porque já iniciou lá no Éden. Diz a palavra de Deus que o homem, e Deus tinha essa relação de amizade e caminhavam juntos ali no Éden. Mas infelizmente nós perdemos essa amizade.
com o pecado original, nós perdemos essa amizade. Mas nós podemos, em Jesus Cristo, nosso Senhor, é Ele que faz toda a ponte entre o homem e Deus. Essa amizade é restituída em Cristo Jesus. Essa amizade é reconstruída. Essa relação que nós temos com Deus se dá em Jesus Cristo. A nossa vida é Jesus Cristo. A nossa amizade é com Cristo e, por sua vez, com Deus. Deus se fez homem, se encarnou para exatamente retornar essa amizade perdida lá no Éden. E é nessa certeza, é neste descobrimento que Santa Teresa vai tecendo a sua definição, para que nós entendamos isso. É Deus que toma a iniciativa. Deus nos procura, Deus nos deseja, é Ele que quer a nossa companhia, é Ele que quer. A iniciativa é sempre de Deus. E nós apenas respondemos esse belíssimo convite de Deus. Como não responder? Como não responder? É nesse intuito, Santa Teresa, então, ela insiste. Olha, vamos até Ele. Fiquemos ali com Ele. Pensemos nele. Ficamos ali acompanhando Ele, na certeza que Ele está conosco. E Ele quer a nossa companhia. Enfim, irmãos, procuremos responder generosamente este convite do nosso amado para estar com Ele. Construamos com Ele essa linda história de amizade. Isso aí. Essa linda história de amizade que o nosso Senhor nos pede, nos convida que possamos construir com Ele. Uma belíssima história de amizade. Pois só assim será também a história da nossa salvação. Porque o caminho da salvação, da nossa santificação, está na vida de oração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.